No episódio de hoje você vai ouvir uma história, uma experiência que foi um pesadelo que se tornou realidade, no caso, em uma viagem, em um desentendimento com uma companhia aérea. Na verdade, você talvez já tenha escutado um outro episódio onde contamos algo semelhante que aconteceu com um amigo meu e comigo por extensão, mas hoje você vai ouvir em primeira mão uma história que aconteceu, um episódio que aconteceu com essa mesma companhia aérea, dessa vez comigo e com a Erika. Então vem com a gente em mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Me ajuda a contar essa história então, Erika, porque você sabe que a minha memória não é das melhores. Então, como começou esse pesadelo com a companhia aérea que nós não vamos revelar o nome, porém é a Gol. Não vamos expor, né? Coitadinho. Não vamos expor a Voo e Gol, mas talvez tenha a ver com o que acontece no campo de futebol. O nome da companhia aérea tem o mesmo nome daquilo que acontece, que marca o placar em um jogo de futebol. Gol. Gol. Bom, nós fomos ao Rio de Janeiro visitar tua avó e ver tuas tias. E daí, na volta, começou o problema. Pra ir foi bem tranquilo, mas a volta aí foi caótica. Primeiro, porque eu não lembro exatamente o horário do nosso voo, mas ele estava marcado em determinado horário. E daí, próximo a esse horário, próximo ao horário de embarque, de repente a gente descobriu que o voo estava atrasado. Essa história é interessante, até ela começa antes, acabei de me lembrar. Ela começa com o fato de que a gente foi para o aeroporto de São Paulo vindo do Rio de Janeiro. Então, estávamos fazendo uma viagem de carro de cerca de 6 a 8 horas. Então, tivemos que sair bem cedo do Rio de Janeiro para que a gente não se atrasasse, porque a gente sabe que, principalmente nas viagens de avião, eles podem atrasar o voo como quiserem, mas nós não podemos. Então, chegamos bem cedo no aeroporto, se eu não me engano, o voo era tipo às 2h, e chegamos... Acho que eram umas 11 horas. Umas 11 horas da manhã chegamos no aeroporto, eu acho que o voo era até mais tarde, não sei se não era às 3 e pouco, não lembro esse detalhe, eu não lembro, mas depois eu lembro que você tinha observado algo que já indicava que teríamos problemas naquele voo, aquele dia. Você lembra o que foi que você observou que era estranho? Sim, é verdade. Eu lembro que logo que a gente chegou na área onde o pessoal despacha malas e faz o check-in, eu olhei naqueles televisores e vi que tinha vários voos atrasados. Aí eu falei ainda pra você, se esses voos estão atrasados, o nosso vai atrasar também. E dito e feito. Ô boca miserável a minha, né, gente? Exatamente. E a gente estava até pensando em ir no voo antes. Como a gente chegou muito cedo, a gente queria ir no balcão e talvez negociar, embarcar antes, porque a gente havia chegado muito cedo. Mas aí foi quando você observou isso. Primeiro, a gente nem conseguiu pedir isso, porque já estava meio tensa a situação na fila e só deixavam entrar na fila quem fosse daquele voo. E segundo, que a gente viu que esse voo que a gente estava tentando pegar antes era um voo de muito cedo, que ainda não havia saído. Então foi quando você desconfiou que as coisas poderiam dar errado. E, como você disse, essa sua boca miserável é igual boca de mãe, sabe? Quando a pessoa fala e acontece, é assim que a gente pode se referir, essa boca miserável. Eu não me lembro se eles chegaram a avisar ou se por acaso a gente viu no televisor do portão de embarque que estava a informação de outro voo e não o nosso. Antes disso, eles mudaram o horário do voo, atrasaram como se fosse assim 30 minutos apenas. Só que depois, durante esse tempo, eles trocaram o portão de embarque sem avisar também. Mas antes disso eu já comecei a entrar em contato com a companhia aérea. Porque quando eu vi que eles atrasaram o voo, mas atrasaram em, sei lá, meia hora ou uma hora, foi relativamente pouco o atraso no
painel naqueles televisores, mas aí eu procurei o funcionário e o funcionário deixou escapar que o avião que ia nos levar ainda nem havia saído de uma outra cidade, se eu não me engano era Curitiba. Estávamos em São Paulo e o avião que ia nos levar vinha de Curitiba e estava atrasado. E aí eu falei, olha, eu procurei as leis, a legislação e falei, a gente tem direitos de pelo menos que a companhia aérea banque algum lanchinho enquanto a gente aguarda. Eu rapidamente procurei o direito do consumidor na internet, porque estávamos no aeroporto. No aeroporto tudo é caro e eu não queria ficar lá gastando meu dinheiro, então, já que eu ia ter esse estresse, já estava tendo, aliás, fui atrás dos meus direitos. Aí é que começou a esperteza da companhia aérea e que me deixou ainda mais revoltado. Sim, é só um detalhe, quando você falou que eles avisaram que iria atrasar uns 30 minutos, eles falaram em português só. E no nosso voo tinha um pessoal que eu acho que era da Alemanha, se não me engano, e eles não sabiam português. Então eles ficaram lá perdidos, sem saber o que estava acontecendo. Aí ele falou com o funcionário, ali no guichezinho que tinha, mas a incompetência do ser humano, do funcionário da companhia, tão grande que o rapaz não foi capaz de dizer em inglês o que estava acontecendo. Eu achei isso ridículo, né? Porque eu acho que o mínimo que a companhia aérea devia exigir dos funcionários seria eles saberem inglês, ainda mais sendo um aeroporto tão grande como é o de São Paulo, que passa muita gente de outros países. E daí o rapaz, o funcionário, colocou lá no Google Tradutor o que estava acontecendo e mostrou pro senhor, para ele poder saber o que estava acontecendo, né? #revoltada. E fica aí a dica, se você pretende vir ao Brasil, estamos falando de um aeroporto em São Paulo, não era um aeroporto pequeno, um aeroporto bem movimentado em São Paulo. Embora não seja internacional, ele recebe pessoas de muitos países também. Então, se você vem ao Brasil, lembre-se de treinar bem o seu português, porque você pode precisar dele, já que nem funcionários de um aeroporto são bem capazes de conversar em inglês. E é engraçado que eles devem saber apenas aquelas frases decoradas. Sim. Que eles têm que anunciar em mais de um idioma, né? Apenas isso, mas não conseguia explicar. E com certeza o Google Tradutor também, ele deve ter escrito só assim, voo atrasado, espere, não deve ter explicado nada. Mas em defesa da companhia aérea, nem para nós em português eles não estavam explicando muita coisa, né? Não. Eu só descobri porque de fato fui até o balcão e cobrei explicações. De maneira educada, respeitosa, porém firme, cobrei explicações até que o rapaz ligou, e aí ele se entregou de novo, né? Porque nesse momento em que eu falei, olha, o voo vai atrasar mais do que 2 horas, embora esteja ali que é 1 hora só, até o avião chegar, eu já previa que pelo horário que estava o novo embarque, até o avião chegar e fazer todo o processo de embarque dos passageiros e o processo para levantar voo, sendo um aeroporto movimentado, a gente não ia ter menos do que 2 horas de atraso até de fato sair do aeroporto. Então, por isso eu queria que ele já me providenciasse o que eu tenho direito, que é um voucher para alimentação e para eu poder ficar tranquilo e menos estressado, né? Pelo menos ia ficar aguardando de barriga cheia. Mas aí ele disse que não, que estava dentro do previsto, e aí ligou para o aeroporto de Curitiba, para os funcionários da empresa lá em Curitiba, da onde vinha o avião, e nesse momento foi que ele se entregou, porque ele falou no telefone, o quê? O avião nem saiu daí ainda? E aí quando ele falou isso, acho que ele percebeu, a pessoa do outro lado da linha deve ter falado alguma coisa para ele deu uma disfarçada, e aí logo depois ele desligou, mas disse que não, ia dar tempo e que tinha que esperar, porque no sistema ele não podia liberar para mim O voucher. o voucher de alimentação, o benefício que eu tinha direito,
enquanto a previsão do sistema, segundo ele, tivesse menos do que 2 horas de atraso. Esse benefício era só se fosse haver mais do que 2 horas de atraso. Mas aí que está a esperteza da companhia aérea e a minha indignação é porque eles já sabiam, a partir desse telefonema, todos da companhia aérea sabiam que o voo ia atrasar mais do que 2 horas. Porque, afinal de contas, o avião nem tinha saído nesse momento de Curitiba ainda. E no mínimo seriam 50 minutos para chegar até São Paulo, e mais o tempo do pessoal desembarcar, e mais o tempo da gente embarcar, limpar o avião. Ou seja, no mínimo 2 horas ia ser para mais. Só que, nesse momento, o voo já estava atrasado quase 1 hora. No momento em que eu estava ali pedindo explicações e fazendo a reclamação. Resumo da ópera, ele não negociou, disse que tinha que esperar, atualizar ali, lógico que eles não iam atualizar, e continuou na televisão, na tela do sistema, esse horário até os últimos segundos. De repente, o que aconteceu com os funcionários da companhia aérea? Sumiram. Foram abduzidos. Ninguém sabe o paradeiro. Foram abduzidos extraterrestres, alienígenas, não sei o que aconteceu. Sumiram todos os funcionários da companhia aérea que estavam envolvidos no trabalho do nosso voo e que poderiam dar explicações e atualizações, desapareceram misteriosamente. E todo mundo que estava no mesmo voo que a gente estava ali sentado em volta do portão que era o embarque e ficou ali, né? E aí começou a chegar gente de outro voo. De outro voo. E o portão de embarque ficou lotado de pessoas de outro voo. Outros funcionários de outra companhia aérea tomaram o lugar e aí nas telas não dizia mais o nosso destino, que era Porto Alegre, dizia, sei lá, um outro destino qualquer, que eu não lembro qual, e aí o pessoal começou a ficar meio indignado. Eu notei antes disso nas telas que eles haviam trocado o portão de embarque e aí o pessoal daquele novo voo começou a fazer o processo ali e a gente teve que procurar aonde era o portão de embarque do novo voo. Então, a gente foi até o portão de embarque, ainda lembro que eu fiquei preocupado com uma família que também falavam inglês, estavam com algumas crianças, eles eram brasileiros, né? E eles estavam sentados bem no cantinho, assim, não estavam de olho nas televisões, né? Naquelas telas de informações. E eu me lembro de, depois de encontrar um novo portão de embarque, inclusive ficar preocupado e voltar no portão de embarque anterior para ver se achava essa família para avisar eles. Porque não foi dado anúncio. Não avisaram. Não avisaram no sistema sonoro do aeroporto e era tipo cada um por si. Se você achar, se você viu que mudou, a sorte é sua. Se não, azar o seu também. E, detalhe, nesse novo portão de embarque, aí as pessoas começaram a se juntar ali, os do nosso voo, né? Foram descobrindo, assim, mas também ainda não havia nenhum funcionário. Eles continuavam em algum planeta distante ou invisíveis. Não tinha avião, não tinha nada. Nisso, o voo já tinha malemar atrasado umas quase 4 horas. E cadê o meu voucher alimentação, né? Tá aqui o menino preocupado com comida. Sim, eu estava com fome. E mão de vaca, que sou, aprenda essa expressão aí também. Mão de vaca que sou, não queria comprar com o meu dinheiro, queria o voucher a qual eu tinha direito. O benefício, né? O vale alimentação da companhia aérea, que já estava me fazendo passar por todo esse estresse, essa situação chata. E aí, o que aconteceu? Quase na hora do embarque que apareceu algum funcionário, aí inclusive apareceu que você tinha conversado antes pedindo o voucher e daí ele fez a ligação para o outro aeroporto e daí ele falou que poderia providenciar, né? Só que não ia conseguir providenciar naquele aeroporto que a gente estava porque já estava embarcando, então você não ia ter tempo suficiente para pegar o voucher e ir comprar o seu lanche. Que era exatamente o que eles planejavam desde o início. Ficou claro isso, porque imagina, os funcionários aparecem junto com o avião, tipo assim, eles apareceram do nada, começaram a montar fila e a chamar todo mundo para dentro do avião. Ainda haviam pessoas descendo do voo
e eles já estavam formando a fila para as próximas irem entrando. E aí foi que ele disse isso, não, eu vou te dar uma carta de atraso, assim, na verdade eu que pedi, né? Foi. Porque eu vi o cara que falou comigo no telefone, passou por mim, enquanto eu estava procurando a família que eu julguei que poderiam ter sido abandonados no outro portão de embarque. Eu passei por esse funcionário da companhia aérea e ele me disse, estou levando aqui as cartas de atraso, os vouchers e tal. Aí eu falei, ok, só que ele levou e eles não estavam dando para os passageiros, só para quem se manifestasse ou pedisse. Sim, que eu acho que deve ter sido uma meia dúzia no máximo. No máximo. E aí, quando eu estava entrando no avião, eu fiz questão de pedir, eu quero a tal carta do atraso aí, que prova que vocês atrasaram mais do que 2 horas e tal. Aí, lá dentro do voo já, sentado no avião, a moça trouxe. Mas isso era só a ponta do iceberg, pessoal. Isso era só o começo do pesadelo. Porque dentro do avião, a gente deve ter ficado em torno de 1 hora ou mais esperando autorização para levantar voo. E nesse momento, como eu pensava assim em reclamar bastante disso, eu já ia tirando foto de tudo. Eu tirava foto do portão de embarque vazio, eu tirei foto do meu relógio várias vezes com os horários para mostrar o quanto estava demorando, porque na carta eles diziam mais uma vez, muito safadamente, para dizer assim, né? De maneira muito... Não sei nem a palavra para descrever, mas assim... Descaradamente, muito mesquinha. Eles colocaram um atraso, tipo, o mínimo. Colocaram como se o voo tivesse atrasado exatamente o mínimo que a lei exige para que eles forneçam algum tipo de benefício. Mas, no total, o voo atrasou muito mais que isso. Assim, de fato, para conseguir decolar, ele demorou muito, aí esperando a autorização de voo e tudo mais. E um parênteses aqui. Eu entendo que muitos desses atrasos estão fora do controle da companhia aérea, porque são devido a condições meteorológicas, que o voo não tem autorização para levantar, tinha tempestade em algum lugar e nosso avião atrasou, demorou para chegar. A minha indignação não é com o atraso em si. É com a falta de informação. E com o processo todo, né? A esperteza da companhia aérea, a mesquinhez da companhia aérea em não querer dar um benefício que a gente tem direito, a dificultar isso, a esconder isso, sendo que não era só a gente que tinha direito, todos os passageiros tinham direito, mas eles em nenhum momento divulgam isso, e mesmo quando você pede, eles dificultam que você tenha direito, eu achei isso o pior, assim, de todo o processo, né? A atitude e o atendimento dessa companhia aérea específica. E aí, qual que era o outro problema de todo esse atraso? Nós precisávamos pegar um ônibus, lembra? Sim, a gente precisava ainda pegar um ônibus do aeroporto até Gramado, porque daí em Gramado o pessoal ia buscar a gente. E o ônibus, o último, saía às 8 da noite. E a gente chegaria em Porto Alegre 7h30, 7h40. Depois desse atraso todo, porque para vocês terem uma ideia, inicialmente acho que a gente chegaria em Porto Alegre umas 4 da tarde. O voo era mais ou menos às 2, 3, era 1 hora e pouquinho de voo, era entre 4 e 4h30 era a previsão de chegada em Porto Alegre. Mais ou menos. Esse horário a gente estava pensando em começar a sair de São Paulo. E a gente saiu de lá, de fato, o avião conseguiu levantar voo lá para 6 horas. E aí, resumo, a gente chegou no aeroporto em Porto Alegre, eu tinha ainda que ir pedir o voucher no guichê da companhia aérea em Porto Alegre, para que eles me dessem um direito à alimentação lá. Aí eu fui correndo, porque tínhamos cerca de 30 minutos até a saída do ônibus, então tínhamos que desembarcar, procurar a companhia aérea, a gente teve que se dividir, fazer um plano muito louco, porque a Érica precisava correr para comprar as passagens, e era o último horário de ônibus, né? Então, Érica correu para comprar as passagens do ônibus, e eu corri para a companhia aérea para pedir o meu lanche. Aí chegou lá, tive que esperar a moça ir, imprimir um outro voucher, ela viu que o meu voo tinha atrasado, tinha um outro rapaz comigo que estava numa situação pior que a minha. Ó, pra você ver como as companhias aéreas também são sem vergonha. O voo dele tinha sofrido overbooking.
Então, e a gente sabe que as companhias aéreas fazem isso de propósito, é uma prática. Então, o voo dele, ele chegou 2 horas antes ou 3 do voo dele e ainda assim já estava cheio, deu overbooking e colocaram ele nesse voo que nem era pro mesmo destino dele. O destino dele era Caxias do Sul, que é uma cidade a cerca de 1 hora e meia de Porto Alegre, e colocaram ele num voo para Porto Alegre, ou seja, ele ainda ia ter que também pegar um táxi para ir até a cidade dele. Então, e aí esse voo que ele caiu, que era o nosso, ele deu esse azar imenso de ainda estar atrasado. E aí ele descobriu enquanto ele foi lá para pegar o táxi, no caso, para pegar um vale, entre aspas, transporte para chegar até o destino dele, de fato. E ele viu que eu estava pedindo alimentação e aí pediu também. Mas ele nem sabia que poderia pedir isso. Aí a moça foi, até que ela pega. Ele devia ter mais direito ainda, né? Ah, Já sim. Ele tava mais atrasado ainda o voo. Com certeza. Mas ele não ganhou, ele ganhou a mesma coisa que eu, que foi um voucher de, pra minha indignação, completar, né? Pra completar essa história com chave de ouro, depois de toda essa perda de tempo, o voucher que eles deram era, se eu não me engano, R$30. R$30. Era um voucher de R$30 e que, pior, só poderia ser usado em um restaurante específico. Eu não poderia usar esses R$30 em qualquer lugar. Ou seja, pensa aí, agora convertendo para valores americanos, que eles deram um voucher de $5. Aí eu te pergunto o que você consegue fazer com $5, mais ou menos aeroporto. $5, $6 dentro do aeroporto. Que tipo de lanche você consegue comprar? Eu te ajudo a responder, nenhum. No lugar que eles foram, que provavelmente era o mais caro do aeroporto, porque se eu pudesse gastar esses R$30 no McDonald's, eu conseguiria comer alguma coisa de fato. Alguma coisa realmente que sustentasse. Mas ali nesse restaurante, para o qual o voucher valia, R$30 era o preço. Eu tirei foto também, inclusive, do balcão ali. A maioria dos salgados e dos produtos era acima de R$30. Uma água seria R$10. Então eu tive que fazer milagre ali. Pelo menos eu tinha 2, né? Era um para mim e um para você. E aí a gente comprei um lanche, um salgado, o mais barato que tinha, o que deu para comprar com aquele valor, e um refrigerante só para nós. Nem era refrigerante, era tipo uma água com gás para eu e para Érica dividirmos. Aí tive que pegar isso e com a mala correndo, porque a Érica já tinha conseguido comprar passagem, mas onde você estava? No ponto de ônibus. E como você fiquei lá estava? esperando. Conte, como você estava? Chorando? Não, Não sei. chorando tava eu, né? Depois, você estava desesperada, falando, vem que o ônibus vai sair, né? Sim, na verdade o ônibus ainda não tinha chego, mas eu não sabia exatamente onde o Hugo estava, quanto tempo ele ia demorar, então eu fiquei com medo de o ônibus chegar e eles não esperarem o Hugo e o Hugo ficar, então eu falei, vem logo, corre. E aí a gente ficou, ela falando corre, corre, e eu pensando, vou perder o ônibus, e eu correndo com a mala na mão e os lanches na outra, assim, totalmente desengonçado, as calças caindo. Assim, foi um terror. Aí 1 hora lá, enroscou a mala e acertou meu calcanhar, rasgou meu calcanhar, tipo assim, fez um machucado no meu calcanhar, a rodinha da mala, que eu tava com 2 malas, uma em cima da outra. Então, quando eu tava puxando elas, ela escapou e a rodinha bateu no meu calcanhar. Então, fez ali um machucado, começou a sangrar, doer, e aí eu cheguei esbaforido, ou seja, ofegante, ao ponto de ônibus, e o ônibus nem tinha chegado. Aí eu fiquei indignado com a Érica, porque eu pensava que, tipo, o ônibus já tava ali e ela tava meio que negociando. Na minha cabeça, tava a Érica negociando com o motorista. Espera meu marido, por favor, aguarde mais 5 minutos o meu marido. E não, o ônibus nem tinha chegado. Ou seja, eu tava ali correndo, me machucando, suado, quase morrendo, à toa. Mas logo que você chegou, o ônibus chegou, então. Mas deu aí bem o tempo certinho. Sim, mas quando o ônibus chegou, ainda dá um tempo do pessoal botar as malas lá dentro e tal. Então eu tinha um tempo que, se eu fosse caminhando, eu chegaria a tempo. Mas óbvio que você não sabia disso, né? Não precisava ter corrido e machucado o meu calcanhar. Mas enfim, aí depois disso entramos no ônibus e conseguimos
chegar em casa, sei lá, chegamos quase meia-noite em casa, porque esse ônibus era até Gramado, que é a cidade vizinha. Ainda tínhamos que chegar em casa. Então, foi tenso, não foi legal. E, depois de tudo isso, eu decidi entrar com reclamações em vários sites contra a companhia aérea. Que a gente não vai citar o nome. Que é a Gol. Mas a gente queria ter alguma compensação por toda essa dor de cabeça, inclusive lesões físicas, que no final das contas eu culpo a companhia aérea por toda essa lesão que eu sofri no meu calcanhar, que eu achei um absurdo. Eu acho que se eu morasse em outro país, como nos Estados Unidos, provavelmente eu ganharia um processo judicial. Talvez até no Brasil eu ganharia um processo judicial contra essa companhia aérea, caso eu resolvesse entrar na justiça. Mas eles ofereceram lá um bônus, um benefício que eu não queria, mas eu pensei, eu posso usar esse benefício e presentear um amigo, alguém que não tenha tantos problemas com essa companhia como eu. Porque, se vocês lembram da outra história, meu amigo conseguiu processar a companhia aérea e ganhou uma boa bonificação, ou como a gente diz em português, uma boa bolada de dinheiro nesse processo. Mas dá muita dor de cabeça, demora anos e você nem tem a certeza de que vai ganhar, então eu preferi aceitar a compensação miserável que eles deram e usar isso para presentear alguém, porque eu não tenho a menor vontade de viajar novamente com essa mesma companhia aérea. Que não vamos citar o nome. Que é a Gol. A gente só viajou porque era uma situação excepcional, estava muito mais barato e era meio que, entre aspas, uma emergência que a gente queria visitar a minha avó, que eu já não via há muito tempo. Então, mais uma viagem programada com mais antecedência. Eu prefiro ir de ônibus, talvez de bicicleta, do que viajar novamente com a Gol. Repito, não por atrasar um voo, mas por como trata os passageiros, né? Por como essa companhia resolve tratar os passageiros. Só confirmou uma certa antipatia que eu já tinha por essa companhia aérea, que não vamos citar o nome. Que é a Gol. Muito bem, então essa foi a história e eu tô contando isso lembrando que esses dias mesmo um aluno meu contou também um outro episódio muito pior do que esse que ele teve com uma companhia aérea. E aí eu penso... Mas não foi a Gol. Mas não foi a Gol, nesse caso, de outro país. Mas eu penso que isso é muito comum, né? Essas companhias aéreas são empresas muito grandes e que, em geral, sempre tem em algum país alguma companhia aérea que, assim, é muito pior do que as outras, ou que alguém tem um trauma com alguma companhia específica, porque eu também tive um outro aluno que tinha o mesmo trauma que eu tenho com essa companhia, que eu não vou citar o nome. Que é a Gol. Ele tinha esse trauma com uma outra companhia aérea, que agora eu não me lembro qual é, mas ele também falava, não, com essa eu prefiro ir a pé do que ir, porque ele também passou... Esse aí é o teu pai com a Latam. Meu pai tinha isso aí com a Latam, mas meu pai nunca nem tinha viajado de Latam. Ele tinha já essa antipatia sem nem ter uma experiência, mas eu digo, era outra companhia, não lembro qual. Mas me parece que é bem comum esse tipo de ocorrido. Será que você também já passou por alguma coisa assim, com alguma empresa, especificamente com companhia aérea? Tomara que não. Espero que não, mas eu suspeito que é bem possível que sim. E se você passou, conta pra nós nos comentários, que eu vou querer saber quais companhias aéreas eu devo evitar. Vamos ver se vai sobrar alguma, né? Esse foi mais um episódio de... Don't Panic, Kids Speak in Portuguese.